Bora mergulhar em um dos lugares mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos do mundo. Vamos desvendar o segredo do Vaticano. E a gente já começa com a pergunta que não quer calar. Como é que o menor país do mundo consegue ser um dos mais poderosos? Parece um paradoxo, né? Mas é justamente aí que está o segredo, escondido bem na nossa frente. Para ter uma ideia, vamos começar pelo tamanho. Minúsculo. A gente está falando de apenas 0,44 quilômetros quadrados. E a população? Menor ainda, proporcionalmente. São cerca de 800 habitantes oficiais. Só isso. Para a gente aqui no Brasil ter uma noção mais clara, o país inteiro do Vaticano é menor que o Autódromo de Interlagos lá em São Paulo. Dá para acreditar? Apesar de ser tão pequeno, essa área é sim um estado soberano, com tudo que tem direito. E esse status, curiosamente, não é tão antigo assim. A história moderna do Vaticano como país foi bem conturbada, viu? Cheia de conflitos e negociações. Tudo culminou lá em 1929, com o Tratado de Latrão, que finalmente estabeleceu sua independência da Itália. E não falta nada do que define uma nação de verdade. O Vaticano tem seu próprio governo, sua própria moeda, o euro do Vaticano, serviço postal, emite passaportes e, claro, tem um exército bem peculiar, a Guarda Suíça. Agora, se liga nessa parte que é muito interessante. O jeito de conseguir a cidadania lá é completamente diferente de qualquer outro lugar do planeta. É o que se chama de cidadania funcional, ou seja, ela não vem por nascimento nem por descendência, ela é concedida exclusivamente para quem trabalha para a Santa Sé. Funciona assim: a pessoa recebe a cidadania porque mora e trabalha lá. Cardeais, diplomatas, os guardas suíços. Mas essa cidadania é temporária. Acabou o trabalho, acabou a cidadania. Simples assim. Esse sistema é tão único que nem mesmo nascer lá dentro garante a cidadania. O que, aliás, seria um evento raríssimo, já que o Vaticano nem maternidade tem. Bom, e tudo isso nos leva para o ponto central, para o coração do segredo do Vaticano. Para entender o poder deles, a gente precisa entender a diferença entre duas coisas que muita gente acha que são a mesma: Vaticano e Santa Sé. Primeiro, vamos falar do estado da cidade do Vaticano. Pensa nele como lugar físico, o território, aquele pedacinho de terra de 0,44 quilômetros quadrados em Roma, com os muros, os prédios, os museus, é a base soberana. E aí temos a Santa Sé. Isso aqui já não é um lugar, e sim a entidade que governa a Igreja Católica no mundo inteiro. É o corpo religioso e diplomático liderado pelo Papa, representando mais de 1 bilhão de católicos. Aqui está o pulo do gato para entender tudo. O Estado do Vaticano é o hardware, a estrutura física, o recipiente soberano. A Santa Sé é o software, o conteúdo religioso e diplomático que age no mundo. Um dá a base legal para o outro operar globalmente. E é essa estrutura dupla que funciona como o motor da influência do Vaticano. Um tipo de poder que não se mede em exércitos ou no tamanho da economia. Uma vez, lá em 1935, o ditador soviético Joseph Stalin perguntou, em tom de deboche, o Papa? Quantas divisões militares ele tem? Ele claramente não entendeu de que tipo de poder se tratava. Pois é, o Stalin não sacou a jogada. O Vaticano não opera com o chamado hard power, o poder da força, da coerção. Ele opera com soft power, que é a capacidade de influenciar pela persuasão, pela cultura, pelos valores. O Papa Francisco é um exemplo perfeito de como esse soft power funciona na prática. Ele mediou a reaproximação histórica entre Estados Unidos e Cuba, influenciou a política climática global com a encíclica Laudato Si e é uma voz moral constante em questões de migração e conflitos. Tudo isso como líder de mais de 1,4 bilhão de pessoas e mantendo relações diplomáticas com 183 países. E assim a gente chega à resposta daquela nossa pergunta inicial: o segredo finalmente revelado. O grande segredo do poder do Vaticano não está em terras nem em um exército. Está nessa estrutura genial, um microestado que serve de plataforma soberana para uma superpotência espiritual e diplomática, a Santa Sé. É um poder que se apoia em alguns pilares muito fortes: autoridade moral e espiritual, uma rede global com mais de 1 bilhão de fiéis, uma diplomacia que tem séculos de experiência e, claro, uma posição histórica de neutralidade. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão para pensar, né? Num mundo cada vez mais cheio de crises,
Qual será o futuro de um poder que é baseado não em armas, mas na fé e na diplomacia?